E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química, e hoje a gente vai entender e estruturar bem o algoritmo de solução do método da eliminação gaussiana. Depois de ter visto a ideia geral da metodologia e como generalizar a metodologia, hoje a gente vai fazer o algoritmo. Tá? Seja bem-vindo, espero que aproveite a aula. Ok, galera, agora a gente precisa estruturar o algoritmo de solução. Bem, a primeira coisa que, para qualquer algoritmo, para qualquer metodologia funcionar, é você definir as duas variáveis do problema. Ou seja, a gente precisa definir os coeficientes da matriz, tá? Portanto, a montagem do sistema. Note que a gente está fazendo um problema em matrizes quadradas, eu vou considerar n linhas e n colunas. E a gente precisa definir também os termos fontes do sistema linear. Utilizando o algoritmo da eliminação de Gauss, duas etapas, como a gente já viu. Primeira, eu preciso montar o sistema triangular. E depois, o retorno, a gente precisa realizar a solução direta do sistema triangular. Beleza, na aula passada a gente percebeu o seguinte, olha, a manipulação do sistema, ela vai primeiro pensar em uma varredura de colunas. Sendo que, no momento que eu tiver em cada uma dessas colunas, eu vou realizar o processo de eliminação linha a linha. Ou seja, quando eu tiver na primeira coluna, eu vou querer eliminar os coeficientes referentes àquela linha. E essa daí é a primeira modificação. Na segunda modificação, eu vou agora visitar a segunda coluna e na segunda coluna eu vou eliminar e eu vou repetir um dos coeficientes e depois eu vou repetir o processo, dependendo lá do número de linhas e colunas que você tem no teu sistema linear. Aqui eu estou pensando em um sistema 3x3 só para a gente conseguir compatibilizar a ideia com aquilo que a gente viu na aula passada. Beleza. Então, como eu consigo pensar na estrutura de algoritmo? Note que quando você pensa em um algoritmo, você não pode, de maneira alguma, tentar atingir o objetivo final, que é a solução do sistema linear. Você precisa pensar por etapas. E no momento em que eu comentei essa história toda aqui de como o método funciona, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a varredura das colunas. Então, um processo de repetição é analisar coluna a coluna. Depois eu penso o que eu vou fazer em cada uma dessas colunas. Mas a primeira etapa, então, é a varredura das colunas, onde eu vou querer montar um índice que vai da primeira coluna até n-1. Professor, por que n-1? Porque eu não vou realizar o procedimento de eliminação na última coluna. Exatamente como a gente viu na aula passada. Então, nessa situação de uma matriz 3x3, eu vou querer seguir na coluna igual na primeira coluna e, portanto, K vai ser 1. Depois eu vou querer olhar a segunda coluna, K igual a 2. E, portanto, num sistema 3x3, ele só vai varrer n-1, duas colunas. Ele vai varrer essas duas aqui. Beleza, essa daí é a primeira ideia. Agora, e quando eu estiver na primeira coluna? Então agora eu estou pensando que eu estou na situação de K igual a 1. Quando eu estiver na situação de K igual a 1, a gente vai precisar aplicar o algoritmo na segunda linha em diante. Ou seja, eu vou montar aqui um contador, que eu vou chamar de I, aonde eu vou começar a análise em K mais 1. E vou até N. Por que isso? Porque no momento que eu estiver na primeira coluna, eu sei de antemão que eu não quero avaliar nem mexer em nada. O processo de eliminação ele não afeta em nada o primeiro coeficiente. Isso implica que I vai ser igual a 1, que é K, né? K igual a 1, mais 1, 2. E ele vai realizar um processo de repetição até N, até 3. Portanto, ele vai realizar o processo, ele vai fazer a varredura da segunda equação em diante.
Ok, isso daqui, pensando antes de fazer qualquer operação no algoritmo, pensa em como ele vai funcionar na sua estrutura fundamental. Então, estou pensando nas varreduras. A varredura, então, eu vou querer realizar uma operação que eu não estou pensando nela ainda, mas que vai eliminar esses dois carinhas aqui. Depois disso, eu vou querer varrer mais uma coluna. Varrendo mais uma coluna, agora eu vou pensar K igual a 2. K igual a 2, eu vou estar nesse cara daqui. K igual a 2, depois eu vou pensar em qual linha eu vou começar. Eu vou começar em K igual a 2 mais 1, portanto eu vou estar na terceira linha. Então eu vou querer realizar um procedimento de eliminação na terceira linha, exatamente como é a estrutura que a gente viu na aula passada. Então, a varredura das colunas e linhas, ela está fazendo sentido. Agora vamos pensar, mas qual é a continha que eu vou querer estruturar dentro disso tudo? Bem, é a manipulação dos coeficientes e as modificações sucessivas da matriz. Eu vou utilizar as formuletas que a gente viu na aula passada. Vocês podem revisitar a aula passada e conferir que os índices aqui vão fazer todo o sentido do mundo. Eu tenho, então, a modificação do coeficiente da matriz, A e J, utilizando ele próprio, menos AIK, dividido por AKK, vezes AKJ. Aonde eu vou considerar J a varredura de colunas também. O que significa isso daqui? Nessa situação, eu estou pensando na modificação dos valores da matriz. E, portanto, eu vou começar a modificar valores em I igual a 2, K mais 1, e depois J igual a 2 também, K mais 1. O que isso daqui significa? Que eu vou realizar a modificação desse cara daqui. Ô, professor, mas e esses dois aqui? De verdade, a gente provou na aula passada que qualquer operação que eu faça, eu já sei que isso daqui vai dar zero. Eu já sei. Portanto, primeiramente eu vou varrer na segunda equação, I igual a 2, segunda coluna, vou realizar essa operação. Depois eu vou fazer J igual a 3. Eu vou realizar a operação aqui e modificar, portanto, esse coeficiente. E depois, quando terminar isso, eu vou realizar a operação em B igual a 2. B2, perdão. B2. Onde I igual a 2. Então, com isso, a gente conseguiu varrer esse cara e o termo fonte dessa linha. Depois dessa operação concluída, ou seja, a varredura em J, as colunas dela, a gente vai mudar agora a linha, tá? Ou seja, a gente vai para o próximo coeficiente de I. Tá? E aí, portanto, agora a gente vai fazer I igual a 3 e, portanto, agora eu estou na terceira linha. E vou executar esse cara na operação começando em I igual a 3, portanto eu estou aqui, e J igual a 2, e portanto eu estou fazendo a avaliação usando essa expressão para modificar esse coeficiente. Depois eu vou fazer nesse coeficiente, varrendo em J, vou ter um novo valor para ele, e depois eu vou fazer para B3. Ok. Note que a gente fez aqui a varredura indo I de K mais 1 até N, no nosso caso aqui N igual a 3. E para cada I, a gente fez a avaliação em J também, indo de K mais 1 até N. Depois de ter feito isso, a gente vai agora avaliar uma nova coluna. Então agora a gente vai fazer K igual a 2. E no processo de K igual a 2, eu estou olhando agora para essa coluna, a gente vai fazer uma nova modificação, a segunda etapa de modificação. Aonde agora eu vou ter I igual a 2, no caso aqui 2 mais 1, né? E eu vou avaliar a próxima coluna. Tá? Então eu vou avaliar agora
esse cara daqui. Tá? Então a varredura ela vai iniciar aqui e nessa situação ela vai apenas fazer a terceira coluna, né? Porque é só essa modificação, porque é n igual a 3, então não vai varrer muito. Então nessa condição a gente tem i igual a 3, j também vai ser 2 mais 1, né? K igual a 2, então j vai ser 3 e portanto ele só vai usar a expressão em A33, tá? E portanto você vai ter um novo coeficiente da matriz aqui. E o mesmo vai ser feito quando você avaliar a expressão para B. O que eu sugiro? Vai com calma e avalia junto da aula passada para você poder acompanhar direitinho o funcionamento dos índices aqui. A montagem da estrutura de qualquer algoritmo ela requer uma certa prática e, portanto, vale a pena pensar de pouquinho em pouquinho. Note que isso daqui transformou os coeficientes da matriz e, portanto, a gente vai ter um sistema triangular superior. Beleza, isso daí finalizou então a primeira etapa do algoritmo de eliminação de Gauss. Depois disso, a gente vai realizar o processo de retorno. No processo de retorno, a gente já viu como funciona. A gente vai fazer de trás para frente, ou seja, da última equação, da última linha até a primeira linha, aonde eu vou avaliar a última solução, tá? Que ela é direta, é termo fonte dividido pelo coeficiente naquela linha. E depois a gente vai fazer a varredura em todas as linhas subsequentes até chegar à primeira linha. E o processo aqui ele vai montar um somatório dos coeficientes onde eu já conheço a solução. Tá? No caso, na penúltima linha, eu já vou ter conhecido a solução de xn, ela vai entrar aqui nesse somatório e vai compor, portanto, a solução completa na linha xi. E depois isso daí vai se repetindo, aumentando a contribuição das soluções que já foram obtidas. Essa daqui é a ideia geral do algoritmo, mas eu gostaria de ampliar um pouquinho mais, eu gostaria de seguir agora com uma estrutura de código. Então, o código ele tem, primeiro, a entrada de dados. Os dados que eu preciso é a matriz coeficiente e eu preciso do termo fonte. O que eu espero de resultado é o vetor solução. Eu vou olhar aqui a etapa de ida. Então, na etapa de ida, eu tenho um primeiro processo de repetição, ele compreende essa região toda, onde eu vou varrer K colunas, né, indo de 1 até n menos 1. E depois disso, eu vou fazer a varredura agora das linhas em cada uma das colunas. Então, a gente vai fazer de K mais 1, assim como eu apresentei anteriormente, até n, e depois J, indo de K mais 1 até n. Nesse bloco aqui de repetição, a gente vai modificar os coeficientes. Seguindo a estrutura dos índices, a gente vai modificar o coeficiente A22, A23. Quando ele finalizar o coeficiente A22 e A23, isso daqui se refere à linha 2, né, no caso completo, depois ele vai avaliar o termo fonte e, portanto, ele vai modificar o B2. Uma vez tendo terminado esse bloco, ele volta e agora ele vai utilizar i igual a 2. I igual a 3. I igual a 3, ele está olhando para a terceira linha e, portanto, ele vai modificar esse valor deste coeficiente, esse valor de coeficiente, fechou o bloco e depois ele vai fazer esse cara daqui. E o processo se repete, o bloco, portanto, todo se fecha e o processo se repete, agora modificando qual é a coluna efetivamente que você vai querer realizar a nova modificação dos coeficientes. E agora ele vai estar na última coluna, na terceira linha. Então ele vai fazer, nesse bloco aqui, a última modificação do A33 e depois disso ele vai fazer a última modificação do termo fonte. Isso daí compreende, então, o processo de ida, a etapa de ida. Depois disso, a gente tem a etapa do retorno. Na etapa de retorno, eu já tenho, na prática, uma matriz triangular
e, portanto, a gente vai estruturar a ideia de solução partindo da última linha. Então, da última linha, o x3 aqui no caso, vai ser um novo termofonte dividido pelo coeficiente da matriz. E na sequência, eu montei aqui uma estruturazinha de um algoritmo, só para fazer um somatório. Você pode fazer de uma maneira completamente diferente, fique à vontade, mas essa daqui é a ideia de montar um somatório onde você segue indo de I igual a última coluna menos 1, tá? E adicionando o índice, né, anterior, ou seja, se aqui eu começo indo de I, no caso aqui N é igual a 3, 2 até 1, ele vai zerar esse cara daqui, né, o SAUX, ele vai realizar o somatório em cima dele, e eu vou fazer agora uma varredura indo de I igual a 2 mais 1, 3 até 3, no caso de um sistema 3x3. E, portanto, ele vai utilizar aqui A33, né, I igual a 3, J igual a 3, multiplicado por XJ, que, portanto, vai dar X3, que é um cara que eu já conheci aqui em cima. E aí ele vai conseguir montar a estrutura de somar, tá, o coeficiente multiplicado pela variável, e aqui no final eu tenho o resgate da solução completa para a linha I. Tá? E eu vou fazer isso daí para todas as linhas até chegar na primeira linha. Minha recomendação sincera: rever com cuidado, varrendo no papel o andamento desses índices aqui, para você verificar que está tudo fazendo sentido de acordo com o algoritmo que a gente viu nas aulas passadas. Espero que tenha aproveitado a aula. Na próxima a gente vai conversar um pouco sobre os outros métodos de eliminação. Vou passar bem mais rápido, pois a ideia geral já foi apresentada do que é a eliminação aqui nessa aula de hoje. Tá? Então nos vemos na próxima.